Agora eu quero pegar esse projeto e jogar lá para o nosso computador. A gente vai aqui em Code. Eu vou copiar esse código SSH que ele traz aqui, que é o link desse repositório. Vou lá no terminal e vou usar o comando git clone. E agora eu vou colar esse caminho aqui. Vou dar um Enter. Ele clonou e done. Se eu der um ls agora, olha ele aqui. Git YouTube Examples. Ele mantém o mesmo nome que está aqui no nosso GitHub. Vamos voltar aqui no terminal. Eu vou entrar nessa pasta. Então, Git YouTube Examples. Vou dar um ls e olha aí os nossos arquivos. O /root é uma experiência para você que está no começo, na raiz da sua jornada. Tudo começa aqui. Você vai ver o que você precisa para dar os primeiros passos em direção ao seu objetivo de se tornar programadora ou programador. E quem acompanha você por aqui sou eu e o Mike Brito. Toda semana nós estaremos aqui para trazer muito código e muita técnica para você conhecer e experimentar com a gente. Na Rocket City acolhemos todos que procuram embarcar nessa jornada única do conhecimento. Se você trabalha com terminal para desenvolvimento, você vai querer conhecer os comandos Git. É uma forma fácil de você trabalhar com seus repositórios, commits, pull, pushes direto no seu terminal. E serve se você trabalha com Ubuntu, Debian, o Git Bash no Windows ou se você trabalha com o terminal do Mac. Então vem comigo conhecer esses comandos aqui. Vamos começar instalando o Git. Então você pode ir aqui nesse link que está aqui na descrição do vídeo e você vai escolher a sua distribuição. O Mac e o Windows você vai baixar alguns programinhas para o seu computador e se você tiver em alguma distribuição em Linux, você vai procurar a sua distribuição aqui nessa lista e vai executar o comando. No caso, eu estou no Ubuntu, então é apenas eu rodar este comando aqui em sudo, né? Quando tem essa tralha aqui na frente, quer dizer que a gente tem que rodar com o sudo aqui na frente, ok? Então vamos rodar isso aqui lá no nosso terminal. Então eu estou aqui com o meu terminal aberto. Se o seu terminal for diferente do meu, não tem problema. Os comandos vão funcionar normalmente, ok? Meu terminal ele tá um pouquinho diferente porque eu uso alguns temas, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, como eu estou no Ubuntu, né, seguindo lá as orientações do site, eu vou dar um sudo apt install git. Se você estiver no Ubuntu também, em algum momento ele pode fazer uma pergunta para você no terminal. Deseja instalar isso e pedir para você digitar sim ou não. Se aparecer para você, é só digitar sim e continuar. Vai dar na mesma coisa, ok? Pronto, agora nós temos o Git instalado. Então, se a gente dá um git -version, a gente consegue ver que o Git está instalado, porque o computador ele reconheceu o comando Git. A gente tem que fazer algumas configurações no nosso terminal para a gente dizer para ele quem é a gente lá no GitHub, para quando a gente for subir as configurações, né, fazer os nossos commits. Então vamos aqui, a gente vai rodar dois comandinhos. Git config --global user.name. E aqui, entre aspas, a gente vai colocar o nosso nome. Então, no meu caso, Jaqueline Graciele. O que esse comando quer dizer? Opa, coloquei errado aqui, git config. Bom, o que esse comando quer dizer? Git config quer dizer configuração, --global quer dizer que em qualquer lugar do seu computador que você abrir o terminal e dar um comando git, ele vai usar essas credenciais aqui para formar os seus commits. Lá para frente eu vou mostrar para vocês as informações dos commits que aparecem aqui. Mas todo commit ele é registrado com um nome e um e-mail. Então a gente sempre tem que passar isso aqui, senão a gente não vai conseguir criar os nossos commits via terminal, ok? E username quer dizer que eu estou passando aqui o nome de usuário. Vou dar Enter. E o próximo é git config --global user.email. E aqui na frente a gente vai colocar, entre aspas, o nosso e-mail. Esse e-mail, ele tem que ser igual o do GitHub, para lá no GitHub, o GitHub entender que esses commits foram feitos pelo seu perfil. Se você colocar outro e-mail, que talvez não exista um perfil no GitHub, o GitHub vai manter esses commits lá, só que ele não vai associar esses commits ao perfil de ninguém. Tudo bem? Então vou dar Enter aqui. Bom, agora a gente vai iniciar um projeto Git. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta. Então, vou usar o comando mkdir para poder criar uma pasta. Então, vou colocar aqui. Agora que eu criei essa pasta, eu vou entrar nela com o comando cd.
E aqui dentro, se eu der um ls, que é para listar tudo que tem dentro dessa pasta, ela tá vazia. Para a gente iniciar um projeto Git, a gente tem que rodar o comando git init. Quando a gente fizer isso, ele vai inicializar um repositório Git vazio nessa pasta que a gente está aqui dentro, ok? Então preste atenção que ele já criou até uma branch aqui, né? A gente já tá na master. Mas se eu der ls, ela continua vazia, ok? O que ele fez foi criar um arquivo oculto. Então, se eu der um ls-a gente encontra aqui a pasta oculta do Git com as configurações do Git, ok? Vou dar um Ctrl L aqui para limpar. O intuito da gente usar o Git é versionar arquivos. Então, vamos criar alguns arquivos aqui. Eu vou usar o comando touch para poder criar esses arquivos. E eu vou criar algumas imagens que não são reais, né? Elas vão ser imagens vazias, mas só para a gente poder ter uma extensão .jpg. Ok? Vou colocar aqui o nome dessas imagens. Se você não conhece esses comandos, tem um vídeo aqui no canal sobre comandos básicos de terminal Linux. Eu vou deixar aqui linkado no card e você pode ir lá assistir e conhecer esses comandos que eu tô rodando aqui, que são diferentes dos comandos Git, ok? Então eu vou criar aqui a imagem de banner. Então, eu vou criar essas 3 imagens. Se eu der um ls, as 3 imagens já aparecem aqui. E agora eu vou criar alguns arquivos txt. Então, eu vou criar um arquivo aqui sobre .txt. E agora eu vou colocar um conteúdo aqui dentro dele. Pronto. Arquivo criado. Se eu der um ls, olha os meus arquivos aí. Agora eu vou usar o comando git status. O comando git status, ele vai mostrar pra gente qual que é o estado de cada arquivo dentro da pasta. Percebam que todos esses arquivos estão aqui no untracked files. Quer dizer que esses arquivos não estão sendo traqueados, não estão sendo versionados ainda pelo Git, né? São arquivos novos que apareceram aqui na pasta. Pra gente poder mandar esses arquivos aqui pro Git, primeiro a gente tem que passar eles para um estágio chamado stage. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dar um git add e vai colocar aqui na frente o nome do arquivo. Então, eu vou colocar aqui o banner JPG. Se eu der um git status novamente, percebam que o git status agora está aqui nos changes to committed, quer dizer, alterações para serem comitadas, e os outros continuam aqui no untracked. Vamos fazer um commit aqui, né, só desse arquivo. O comando de commit é bem fácil, git commit. A gente pode dar um enter aqui e ele vai abrir essa telinha para a gente colocar a mensagem do commit, ok? Então, vou colocar aqui, por exemplo, e pronto, o meu commit está feito. Se eu rodar novamente um git status, percebam que o banner não aparece mais aqui, porque agora o banner já faz parte de um commit feito. Como é que a gente faz para ver os commits? Para a gente ver os commits, a gente dá o git log. O git log, ele vai mostrar uma lista de todos os commits que a gente já fez naquele repositório. Ele tá mostrando aqui pra gente o autor, com as configurações que a gente já fez. Ele tá mostrando aqui pra gente a data e tá mostrando aqui o título do meu commit. Outra informação que a gente pode ver é esse hash. Isso aqui é chamado de hash porque é como se fosse um número único de cada commit. Então, cada commit ele recebe um código para a gente poder identificar esse commit, ok? Então, esse código aparece aqui. Vou dar um key aqui para sair dessa telinha, vou dar um Ctrl L para limpar meu terminal e agora eu vou dar um git status novamente. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar agora todos esses 3 arquivos, porque eu sei que ficar dando git add arquivo por arquivo, dependendo do que você estiver comitando e for muitos arquivos, vai ser bem demorado esse processo. Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente quer adicionar todas as coisas, todas as mudanças, todos os arquivos novos, todas as coisas que tem novas na nossa pasta para o nosso repositório, a gente vai usar git add ponto. Então, se eu dar um enter aqui, der um git status novamente, percebam que todos os arquivos agora estão no changes to be committed, ok? Então, todos esses arquivos aqui agora vão fazer parte do meu commit. Vou rodar agora git commit. Se eu der um enter, eu vou sair naquela telinha. Mas tem uma forma mais fácil da gente fazer isso por terminal, né? Para não ter que ficar abrindo aquela telinha toda hora, que é usar o comando "-m" na frente. Se a gente usar o comando "-m" e, entre aspas, colocar o título do commit, vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu vou colocar aqui
Olha só que legal, ele já mostrou aqui pra gente, adicionando novos arquivos, todos esses 3 arquivos. Se eu der um git status, não tem mais nada, né? Nothing to commit, tá vazio, a gente não tem mais alteração nessa pasta. E se eu der um git log, olha o nosso commit aqui, adicionando novos arquivos. E percebam que tanto eu dando um commit, git commit, quanto git commit -m, vai dar na mesma coisa. As informações aqui, elas são iguais. Opa! Rolei demais pra cima. Bom, vou dar um Q para sair dessa telinha. Vou dar um Ctrl L. Vamos abrir agora o comando sobre.txt. E vamos alterar esse texto aqui. Coloquei mais algumas informações aqui sobre mim. Vou salvar isso aqui. E olha só que legal. Ele já vai falar pra gente dessa alteração. Só que tem uma coisa diferente aqui. Ele não está mais como untracked. Agora ele está changed, not staged for commit. O que isso aqui quer dizer? Que são arquivos que estão sendo versionados pelo Git, porque a gente já adicionou esses arquivos no Git uma vez na vida, e agora esses arquivos têm uma alteração. Então, por isso que ele também mostra aqui modified, ok? Então, sempre que isso aqui aparecer, changed, not staged for commit, quer dizer que são arquivos que já estão versionados, mas existe alguma alteração. Se pelo terminal você quiser ver qual foi as alterações nesse arquivo, tem um comando bem legal que chama git diff. Então, git diff, e a gente passa o arquivo que a gente quer ver, né? Então, sobre.txt, e ele vai mostrar pra gente o que eu alterei nesse arquivo. Então, quando tiver um menos na frente, quer dizer que foi algo que foi excluído, então essa frase aqui ela não existe mais. Esse maisinho aqui foi algo adicionado. Nesse arquivo nós não tínhamos outras linhas, né? Outros textos aqui dentro. Se a gente tivesse, a gente não tivesse mexido nesses outros textos, eles apareceriam aqui em branco, dessa mesma cor aqui, ok? Bom, no seu terminal, algumas dessas cores elas podem estar diferentes, mas vai estar uma diferença de uma cor para outra, beleza? Bom, vou dar um Q para sair dessa tela e agora vamos adicionar isso aqui no nosso commit, né? Então vou dar um git add, mesmo eu tendo apenas um arquivo, eu consigo dar o git add ponto, eu não preciso sempre colocar o nome do arquivo. Vou dar um enter. Vou dar um git status novamente para a gente ver. E olha só, ele já veio para o changed to be committed. Lembra sempre que tudo que tiver aqui dentro vai entrar para o seu commit quando você der o git commit, ok? O que tiver em changed not staged for commit ou untracked não entra no seu commit. Você sempre tem que colocar ele para esse estado aqui, beleza? Bom, então vamos fazer o nosso commit, que você já sabe como é. Agora nós vamos enviar os nossos commits lá para o GitHub. E para fazer isso, a primeira coisa é criar um repositório no GitHub e depois a gente vai ter que fazer algumas configurações. Quando a gente está trabalhando com o terminal, o GitHub não deixa a gente fazer as coisas sem configurar a SSH. Pense nessa configuração de chave SSH como se fosse uma tranca e uma chave. A tranca vai ser a chave privada que vai ficar no seu computador. E a chave pública vai ser a chave mesmo de abrir essa tranca. O que acontece? A gente vai ter que cadastrar a chave pública no GitHub e a chave privada a gente vai ter que deixar guardadinha no nosso computador. E aí toda vez que a gente subir alguma coisa do nosso computador para o GitHub ou baixar alguma coisa do GitHub, o GitHub vai pegar essa chave que ele tem lá guardada, que é a chave pública, e vai verificar se ela é compatível com a chave privada que tem no nosso computador. Se for compatível, ele vai deixar acontecer todos os comandos. Se não for compatível, ele não vai deixar. Dessa forma, o GitHub garante que todo computador que subir ou fazer alguma alteração nos seus repositórios são computadores autorizados por você, porque você pode cadastrar várias chaves SSH, como eu vou te mostrar. Então, por exemplo, eu tenho 2 computadores. No meu computador, que é esse que eu faço as gravações, eu tenho uma chave cadastrada e no meu notebook eu tenho outra. E quando eu subo do meu notebook para lá, ele pega a chave pública e verifica se alguma delas bate com a chave privada do meu notebook. Se funcionar, ele deixa acontecer. Mesma coisa para o meu computador. Então eu tô aqui com o meu GitHub aberto. Eu vou aqui em configurações, settings ou configurações, e vou procurar SSH and
GPG Keys. Abrindo aqui é onde está as nossas chaves SSH. Como eu falei para vocês, a gente pode colocar uma para cada computador que a gente tem, ok? Algumas informações aqui estão ocultas porque são informações que eu não posso deixar pública na internet, né? Porque elas são as configurações do meu próprio Git. Então tomem cuidado para essas informações que vocês forem colocar aqui, vocês também não exibam elas na internet, tudo bem? Bom, vamos começar clicando aqui em New SSH Key. Primeiro você vai colocar um título para essa chave SSH. E aqui embaixo você vai colar a sua chave pública. Então vamos lá gerar essa chave pública. Abra o seu terminal. A gente vai rodar alguns comandos SSH. A gente vai rodar alguns comandos aqui que não são do Git, mas são para você poder gerar a chave no seu computador, ok? Então vamos lá. O primeiro deles é o ssh-keygen. Ele vai pedir para você colocar o nome da sua chave. Se você simplesmente der Enter sem colocar nome nenhum, ele vai criar com esse nome aqui, ó, ID_RSA. Então eu vou colocar aqui. Coloquei um nome para minha chave aqui, vou dar Enter. Ele vai perguntar se eu quero colocar alguma senha nessa chave. O ruim de colocar senha é que toda vez que você for usar essa chave, toda vez que o GitHub bater no seu computador para verificar a chave, pode ser que o computador peça essa senha que você colocar aqui. E se você esquecer ela, você vai ter que fazer essa configuração toda de novo, ok? Não tem como a gente recuperar essa senha tão fácil assim. Então, eu vou escolher não colocar senha nenhuma. Mas se você estiver trabalhando em algum computador da empresa, alguma coisa que requer mais segurança, coloque uma senha, ok? Bom, ele vai pedir para repetir essa senha. Como eu deixei uma senha vazia, eu só vou dar Enter de novo e pronto, a minha chave ela já foi criada. Vou dar um ls aqui agora. E olha só que legal, ele já criou aqui pra gente as duas chaves. A chave Git YouTube sem nenhuma extensão e a Git YouTube.pub. Essa Git YouTube.pub é a que a gente tem que colocar lá no GitHub e a Git YouTube sem nada é a que a gente deixa no nosso computador. Se na configuração do Git você não colocou um nome aqui ou um caminho de pasta, ele deve ter colocado na pasta padrão, que é essa pasta que aparece aqui dentro de parêntese, ok? Então se eu tivesse dado Enter, além dele ter gravado a chave com o nome ID_RSA, ele teria colocado nesse caminho aqui. Então, dentro da pasta Home, dentro da pasta Taswin, dentro da pasta .ssh. Lembrando que .ssh, eu falei lá no vídeo de terminal, são pastas ocultas, ok? Então, se você não encontrar sua chave aqui na mesma pasta que a gente tá, é só você procurar essa pasta padrão lá em cima, beleza? Bom, agora eu vou dar um cat nessa chave aí. Então, git youtube.pub. Então, essa aqui é a minha chave. Eu vou copiar ela aqui. Opa! Eu vou copiar isso aqui. Tomem cuidado para não copiar a chave errada, tá bom? Essa chave aqui a gente não pode subir para o GitHub. Para a gente configurar a chave SSH no nosso computador, a gente vai rodar mais dois comandos. O primeiro deles é o evil. Se você estiver no Mac, isso aqui pode variar um pouquinho. Esse SSH agente é uma variável de ambiente. Então a gente só tá colocando lá dentro a nossa SSH. Vou dar um Enter aqui. E agora eu vou dar um ssh-add e vou colocar aqui o nome da nossa SSH privada, ok? Que é a que vai ficar no nosso computador. Se você tiver ela em outra pasta, é só você aqui na frente colocar o caminho da pasta ou ir até a pasta e dar esse SSH direto no arquivo, beleza? Vou dar um Enter aqui e pronto, já tá tudo configurado. Agora aqui no GitHub eu vou colar essa chave aqui dentro. Ok? Apenas isso. Vou clicar em Add SSH e pronto, ela já está criada. Agora vamos criar o nosso repositório. Estou aqui no meu perfil, vou clicar nesse mais aqui em cima, novo repositório. Vou dar um nome para esse repositório. Eu posso colocar uma descrição, mas como diz aqui entre parênteses, é opcional. Eu vou deixar ele público, eu tenho a opção de deixar esse repositório privado, ou seja, ninguém do GitHub vai poder ver o meu repositório, e o público, todo mundo vai poder ver o repositório e os arquivos, né? Eu vou deixar público, não vou criar nenhum arquivo de inicialização e vou só criar o repositório. Quando a gente cria um repositório no Git, ele já dá aqui pra gente como fazer isso, então a gente vai usar esses comandos aqui.
Então a gente vai começar dando o comando git remote add origin. Cuidado para não dar esse comando fora da pasta, ok? Ele tem que estar dentro da pasta que a gente quer conectar com o git. Então git remote add origin, e aqui na frente eu vou colar o caminho do meu git. Então eu vou copiar lá no GitHub. Remote add origin. Remote é o nosso repositório, que a gente está colocando o link dele aqui, e origin é o nosso computador. Então a gente está adicionando um repositório Git remoto no nosso origin, que é no nosso computador. Vou dar um enter e pronto, ele já está conectado com o nosso GitHub. Agora eu vou dar um git push origin master. Eu estou dando master porque a minha branch é master, mas talvez quando você cria aí, assim como o GitHub pede atualmente, ele tenha a branch main, ok? Eu vou usar master porque a minha branch é master. Já que como é que eu verifico o nome da minha branch? Você pode dar o comando git branch. Então, olha só, o nome da minha branch é master. Se aparecer outras branches aqui para você, verifica qual que tá com a estrelinha. Aqui tiver com a estrelinha é a branch que você está atualmente. Então, eu vou dar um git push origin master, que é o nome da minha branch. Vou dar enter. Se todas as suas configurações estiverem ok, ele vai dar esse comando aqui no final pra gente. Então, master, tracinho, master. Quer dizer que ele subiu da minha master local pra master remota, que tá lá no GitHub. Vamos ver como ficou lá? Agora eu vou dar um F5 nessa tela. E olha só que legal, ele já subiu aqui pra gente todos os nossos arquivos. Vamos alterar algum arquivo aqui no nosso GitHub, direto aqui, uma alteração que não vai existir no nosso computador, e vamos ver como é que a gente faz para essa alteração também existir no nosso computador. Vamos lá, vai ficar mais fácil de entender. Eu vou pegar aqui o arquivo sobre txt, que é um arquivo de texto, vou clicar aqui no lapisinho e vou inserir mais algumas coisas aqui. Coloquei mais uma linha de texto nesse arquivo. Vou aqui embaixo em Commit Change. E o que ele fez? Quando eu faço alterações aqui no GitHub, ele também faz commits. Só que ele faz commit direto. Eu não preciso nem dar push. Se eu vir aqui no GitHub e YouTube e clicar de novo aqui no sobre txt, ele já salvou isso aqui para mim. Agora, qual que é o nosso problema? Essa alteração aqui, ela não existe no nosso computador, certo? Então vamos lá no nosso terminal para a gente baixar essa alteração. Agora existem coisas no GitHub que não existem no meu computador. A gente vai rodar o comando git pull. Então git pull origin master. Ele vai pegar tudo que está no GitHub e vai baixar para o nosso computador. Vamos só tirar a prova? Se eu der um cat no arquivo sobre, neste momento, ele vai mostrar para a gente que só existe essa linha aqui, ok? Agora vamos rodar o comando git pull. Ele tá mostrando aqui pra gente que ele baixou algumas coisas, ó. Ele sempre vai mostrar pra gente o que ele baixou e sempre vai ter esses maisinhos. Se você baixar muitos arquivos, você vai ver que essa lista aqui, ela vai ficar maior. E se você fez muitas alterações em um arquivo, ou seja, inseriu muitas novas linhas, ele aparece com muitos mais. E se você deletou linhas, ele pode aparecer com os menos aqui na frente também. Mas isso é só pra você poder, é um detalhe de terminal pra você conhecer. Isso aqui não vai mudar em nada a nossa experiência no terminal. Ok? Bom, agora eu vou dar um cat novamente no nosso arquivo sobre txt. E olha só que legal, ele já alterou e já trouxe a nova alteração que estava lá no GitHub. Vamos para um último exemplo para conhecer mais um comandinho do Git. Eu vou sair dessa pasta que eu estou, vou dar um Ctrl L aqui para limpar. Se eu der um ls, essa pasta existe aqui, ó, projeto Git, ok? Bom, o que eu quero fazer? Eu quero baixar o projeto do GitHub como se essa pasta não existisse no meu computador. Então eu vou apagar ela. Bom, dei o comando aqui pra gente poder apagar essa pasta. Vou dar Enter. E olha só, a pasta ela já não existe mais, ok? Então esse projetinho, ele não existe mais no meu computador. O nosso projeto, ele continua existindo aqui no GitHub. Agora eu quero pegar esse projeto e jogar lá para o nosso computador. A gente vai aqui em Code. Eu vou copiar esse código SSH que ele traz aqui. Se não tiver selecionado o SSH aqui, tiver alguma outra coisa selecionada, é só você clicar aqui em SSH. Eu vou copiar esse código aqui, que é o link desse repositório. Vou lá no terminal e vou usar o comando git clone. E agora eu vou colar esse caminho aqui. Vou dar um Enter.
ele clonou e done. Se eu der um ls agora, olha ele aqui, Git YouTube Examples. Ele mantém o mesmo nome que está aqui no nosso GitHub, ok? Então, o nome da nossa pasta no local sempre vai ser esse nome aqui quando a gente dá o git clone. Vamos voltar aqui no terminal. Eu vou entrar nessa pasta. Então, Git YouTube Examples, vou dar um ls e olha aí os nossos arquivos. Agora que a gente fez o git clone, todos os outros comandos eles permanecem iguais. Então, se eu fizer alteração em algum arquivo, por exemplo, se eu der um git status, ele funciona da mesma forma, né? Então, eu alterei aqui um arquivo, vou fazer um commit e vou fazer um push dele, como a gente já aprendeu. Prontinho, as alterações já estão lá. Se você precisar fazer um pull, vai ser o mesmo processo que eu já mostrei para você. Se a gente for lá no nosso GitHub, olha a alteração aqui. Espero que você tenha gostado muito e use e abuse dos comandos Git. Te vejo na próxima!